A partir do versículo de número 1. Glória a Deus. Aleluia. Jesus é tremendo e maravilhoso. Evangelho de João, capítulo de número 14. Glória a Deus. Aleluia. Porque nós sabemos, Igreja do Senhor, que Jesus ele está voltando. Os sinais estão mostrando, e nós temos que cada dia mais nos preparar. A adoração que nós fizemos aqui hoje através do louvor, Igreja do Senhor, é para um dia nós adorarmos o Senhor pessoalmente lá na eternidade. A adoração, a glorificação, aleluia, a nossa fé, tudo que demonstramos aqui hoje nessa terra, é para um dia nós demonstrarmos ao Senhor pessoalmente lá na eternidade. E o céu, a eternidade, a vida eterna para onde nós vamos, não é um lugar monótono, parado, onde todo mundo vai ficar lá parado, com roupa branca, voando. Não é isso não. É uma vida chamada vida eterna. E lá nessa vida eterna, irmão, será algo tremendo, maravilhoso. E por isso que eu amo falar da volta de Jesus. O Senhor Jesus, no livro de João, no capítulo de número 14, no versículo de número 1, o Jesus, ele está fazendo um discurso aos seus discípulos. Aleluia. E a Bíblia diz no versículo de número 1, João capítulo 14, versículo de número 1, diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia. Grande Deus e amado Pai, nós te louvamos com hinos tão maravilhosos, meu Pai, com adoração, a tua presença. Nesses minutos que nós vamos ouvir a tua palavra, fala conosco, Senhor, abre o nosso entendimento, porque nós queremos estar preparados para o dia da sua volta, Senhor. Amém. Glória a Deus. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Aleluia. A idade de uma pessoa, nós não sabemos, ninguém sabe o quanto tempo vai viver, quantos anos a pessoa terá de vida. A gente sabe que a vida do ser humano, ela se estende até os 80, 90, 100, cento e tantos anos. E a gente sabe que um dia a vida ela vai terminar para todo mundo. Mas irmãos, o crente, o servo e a serva de Deus, não tem tristeza nisso. Porque ele sabe que após esta vida, e a vida é uma bênção, a vida é maravilhosa viver, amém? Você deve amar viver, você deve amar a sua vida, porque por mais que nós passamos por lutas, por problemas, por dificuldades, ainda assim a vida é uma bênção, é maravilhosa. A vida é bom demais viver. Mas irmãos, pense num lugar bonito, num lugar lindo. Andando aqui pela cidade de São Paulo, a gente vê tantos lugares bonitos, tantos bairros, jardins, parques, lugares maravilhosos. Agora imagine um lugar, irmãos, que vai além dessas coisas. Se esquecermos um pouco aqui da cidade, eu poderia falar de Paris, eu poderia falar de Nova York, eu poderia falar de qualquer outro lugar no mundo que tem lugares bonitos e maravilhosos. Mas o céu, irmãos, para onde nós vamos, o lugar para onde o Senhor vai nos levar, vai muito além de qualquer lugar desta terra. Por mais que nesta terra há lugares lindos, maravilhosos, e que nós nos sentimos bem só do fato de nós estarmos, o céu, a eternidade, a vida eterna que o Senhor Jesus preparou para nós, irmãos, nós nem podemos descrever a maravilha que é. Porque se aqui é bom, na eternidade será eternamente melhor ainda. E é uma alegria que ela nunca vai ter fim. Jesus aqui ele está dizendo no versículo de número 3: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus falou o quê? Eu vou
mas eu vou levar vocês, eu levarei. E quem é o vocês? Quem é essas pessoas que Jesus iria levar? É a sua igreja, somos nós, eu e vocês, irmãos. Somos todos que estamos aqui buscando o Senhor. Nós passamos por lutas, nós passamos por dificuldades, por problemas, mas nós não abandonamos a nossa fé. Nós estamos firmes no chamado que Deus tem em nossa vida. Por quê? Porque nós sabemos que no final da jornada, no final de todas as lutas, no final até mesmo da vida, meus irmãos, haverá um lugar maravilhoso que Deus preparou para nós. E Jesus está dizendo que este lugar está preparado para nós, para que onde eu estiver, estejais vós também. Deus está dizendo: para onde eu vou, vocês estarão comigo. Aleluia. Eu quero estar neste lugar um dia. Eu tenho certeza que a igreja também quer estar, porque este lugar aonde nós vamos, aleluia, é um lugar tremendo, é um lugar glorioso. Jesus está pregando isso em seus instantes finais. Esse é um dos últimos ensinamentos de Jesus, antes dele ser preso e crucificado e morto. Mas a Bíblia fala que ao terceiro dia ele ressuscita. E a Bíblia vai dizer no livro de Atos, nós estamos em João, um pouco mais à frente agora, o próximo livro, depois de João, é o livro de Atos, capítulo de número 1. Atos, capítulo de número 1 da palavra do Senhor. Capítulo de número 1 de Atos. Aleluia. Glória a Deus. Atos, capítulo de número 1. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Glória a Deus. A partir do versículo de número 9. Atos, capítulo 1, versículo de número 9, diz assim a palavra do Senhor. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas e as nuvens o recebeu, ocultando-a aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como ao céu ouviste ir. Aleluia. Na Bíblia fala que os apóstolos pregaram a volta de Jesus. Aqui no livro de Atos, no capítulo 1 e no versículo 11, os anjos estão anunciando a volta de Jesus. Ele está dizendo: vocês estão vendo, ele está subindo, ele está indo para o céu. Mas não fiquem tristes. Do mesmo jeito que ele está subindo, ele vai descer, ele vai voltar para buscar vocês, cada um que está esperando a ele. Aleluia. Nós temos que esperar o Senhor, temos que estar esperando a volta de Jesus. A Bíblia vai dizer um pouco mais à frente agora, no livro de 1 Coríntios, no capítulo de número 15. 1 Coríntios, capítulo de número 15. Você está em Atos. Você vai passar o próximo livro, que é Romanos, e depois de Romanos você vai chegar em 1 Coríntios, capítulo de número 15. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios, capítulo de número 15. Aleluia. Agora é a pregação do apóstolo Paulo, anunciando sobre a volta do Senhor. 1 Coríntios, capítulo de número 15, nos versículos de número 51 e o versículo de número 52. 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 51 diz assim: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aleluia. A Bíblia fala então que no dia do arrebatamento, o arrebatamento é a volta de Jesus, é o dia que Jesus vai levar a sua igreja para a eternidade. Nós não sabemos quando isso vai acontecer, mas uma coisa é fato: quando isso acontecer, é provável que muitos já tenham partido desta terra.
Mas acontece uma coisa: aqueles que partiram, eles ressuscitarão, voltarão à vida de novo. Então a morte não é o fim de tudo, porque para o crente a morte é apenas uma passagem para uma nova vida. Ainda que a morte possa levar a pessoa desta terra, no dia que Jesus voltar lá no céu para buscar a sua igreja, aquele que estiver morto retornará à vida novamente para poder entrar na cidade santa pelas portas. Aleluia! E a Bíblia fala que aqueles que estiverem vivos serão transformados, ou seja, a volta de Jesus será para dois tipos de pessoas: para os que estão vivos e para aqueles que morreram. Os que morreram ressuscitarão, os que estão vivos serão transformados. O que é essa transformação? Essa transformação é um aperfeiçoamento do corpo da pessoa, é um aperfeiçoamento da vida da pessoa, é um aperfeiçoamento de Deus na pessoa. Por quê? Porque ninguém é perfeito nos dias de hoje. Todo mundo tem erro, todo mundo tem falha. Eu já cometi erros, você já cometeu erros, todo mundo comete erros, porque nós somos seres humanos, não, ninguém é perfeito. Mas no dia do arrebatamento da igreja, nós alcançaremos a perfeição, nós seremos transformados. Versículo de número 53, ainda de 1 Coríntios capítulo 15. Porque convém que isto que é mortal se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da imortalidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então o arrebatamento é a vitória de Deus sobre a morte. A morte é o momento que deixa o ser humano triste, o ser humano abatido, o ser humano para baixo. Mas veja o que a palavra de Deus vai dizer um pouco mais à frente, no livro de Tessalonicenses, mais precisamente 1 Tessalonicenses. Você vai passar Filipenses, vai passar Colossenses, e aí você vai chegar em 1 Tessalonicenses. Esse livro está antes do livro de Timóteo. Então, se você abrir 1 Timóteo, é só voltar um livro que vai ser 2 Tessalonicenses, e depois volta mais um pouco, chega a 1 Tessalonicenses. O capítulo é o capítulo de número 4. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. Aleluia! O arrebatamento da igreja. Jesus voltará para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja, que o espera ansiosamente a esse dia tão maravilhoso. Aleluia! E nós temos que esperar este momento. Aleluia! 1 Tessalonicenses capítulo 4, o versículo que eu vou ler é o versículo de número 13 em diante. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não precederemos os que dormem, que Jesus vai levar os que estiverem vivos no dia do arrebatamento, mas também os mortos que ressuscitarão, como nós lemos lá em 1 Coríntios capítulo 15. Veja o versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com a voz do arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aleluia! Deixa eu comentar algo aqui. Eu já fui, e eu como pregador, como pastor, e o pastor Luciano também, tanto é que teve uma vez que estava ele e o pastor Luciano no mesmo enterro, no mesmo velório. Eu acho que já aconteceu, acho que umas 2 vezes, que nós vamos fazer um culto fúnebre. A gente que é ministro, a gente faz esses cultos fúnebres. E triste é quando a gente vai fazer um culto fúnebre de uma pessoa que partiu sem a salvação,
sem ter entregado a vida a Jesus, sem ter aceitado Jesus, sem ter se batizado nas águas, sem ter cumprido a justiça de Deus, sem ter dedicado a sua vida a Deus, porque infelizmente nós sabemos o destino. Mas a maior alegria que nós temos como um pregador, como um pastor, como alguém que leva a mensagem do Evangelho, é quando nós vamos a um velório, ao enterro de uma pessoa que era um servo e uma serva de Deus. Ficamos tristes humanamente falando, mas sabemos, e o nosso coração se enche de alegria, de saber que aquela pessoa, o corpo está ali, mas a alma está com o Senhor, está em um lugar maravilhoso. Ninguém tem acesso, não existe isso do morto voltar e se comunicar. Isso é mentira, não existe isso. Ah, eu sonhei com tal pessoa e tal pessoa apareceu no meu sonho e disse: olha, não fique triste, eu estou num lugar bom. Isso não existe, pela Bíblia isso não existe. Não há contatos entre vivos e mortos. Quando a pessoa parte dessa terra, todo tipo de contato se acaba. Mas, parafraseando a minha pregação, vamos supor, se nós pudéssemos perguntar para alguém que já foi e já está lá na eternidade, se nós pudéssemos falar: você gostaria de voltar para a terra? Você gostaria de estar aqui de novo? Eu tenho certeza que qualquer pessoa que está lá diria: eu voltar para essa terra, onde tem gente que trai, gente que mente, gente que só quer puxar o tapete do outro, onde só tem sofrimento, dor, luta? Não, aqui onde eu estou está maravilhoso demais. É claro que eu não quero. Aqui é um lugar maravilhoso. Todo mundo que parte para lá, tenho certeza que não quer vir para cá. Por quê? Porque lá é um lugar maravilhoso, aonde Jesus está. E aonde Jesus está, jamais haverá coisas ruins, só há coisas boas e maravilhosas. Aleluia. E a Bíblia vai dizer então o quê? Que o arrebatamento acontecerá, os mortos ressuscitarão. E eu já ministrei velórios inteiros de pessoas que partiram sem a salvação. Isso é triste. Mas quando eu lembro de algum irmão, de alguma irmã, de alguém que era da igreja, de algum amigo, alguma amiga, algum servo, uma serva de Deus, e essa pessoa já partiu, e na minha memória vem a lembrança de ver aquela pessoa na igreja, aquela pessoa buscando, aquela pessoa orando, aquela pessoa até mesmo pregando, aquela pessoa fazendo a obra, eu encho meu coração de alegria, porque eu sei que se eu perseverar na fé, se nós perseverarmos na fé e chegarmos lá um dia, nós reencontraremos esta pessoa lá na eternidade. Eu quero dizer que a morte não é o fim de tudo, aleluia. Se você conhece alguém que partiu para Jesus, tenha certeza, quando você partir para Cristo, aquela pessoa estará lá, ela estará esperando você, ela reencontrará você e será uma alegria eterna. Imagine um lugar maravilhoso, aonde está Jesus, aonde está Deus Pai, aonde está o Espírito Santo, aonde estão os homens e mulheres da Bíblia, e aonde também estão as pessoas que nós mais amamos, que já partiram para o Senhor e estão lá. Imagine que lugar maravilhoso é este, e este é o lugar que Deus preparou para nós. Mas observe o que vai dizer no versículo 17 de 1 Tessalonicenses capítulo 4 ainda. 17: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. O que Paulo fala? Console, leve uma mensagem de consolo. Quando você vê alguém que está se entristecendo por alguém que partiu, e essa pessoa partiu salva, diga para ele e para ela: fique em paz, essa pessoa está bem, está com o Senhor, essa pessoa era serva de Deus, era serva do Senhor, está melhor do que nós agora, aleluia. Meus irmãos, um dia nós estaremos diante do Senhor, um dia estaremos com o Senhor. Estamos adorando a Deus aqui hoje na igreja, para um dia lá na eternidade temos a vida toda para servir ao Senhor pessoalmente. Glória a Deus. Um pouco mais à frente agora, quase que no finalzinho da Bíblia, 1 Pedro. Para ficar fácil, é só abrir Apocalipse, que é o último livro, aí vai voltando os livros de João, e aí chega no livro de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo de número 3. 1 Pedro, capítulo de número 3.
Eu estou falando hoje da vida eterna. Estou falando do céu, estou falando da eternidade. Estou falando de uma vida eterna com Deus, aleluia. Nossa alegria é essa, de sabermos que Jesus preparou o céu para nós. 1 Pedro, ou melhor, 2 Pedro, falei que era primeiro, mas é segundo. 2 Pedro, capítulo de número 3. Aleluia. 2 Pedro, capítulo de número 3. O versículo é o versículo 14. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14, diz assim: pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurais que dela sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Imaculados quer dizer dignos, uma pessoa digna. Irrepreensível quer dizer uma pessoa que não tenha culpa, que não seja julgada culpada. Eu vou ler novamente. Pelo que, amados, aguardando essas coisas. O que nós estamos aguardando? Versículo 13. Lemos o 14, olha o que diz o versículo 13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Aguardamos o novo céu e uma nova terra, aonde habita a justiça. Para chegar nesse novo céu, para chegar nessa nova terra, para chegar na vida eterna, é necessário ser digno, é necessário ter uma vida reta com Deus, é necessário buscar o Senhor, é necessário buscar a presença do Senhor Jesus, é necessário entregar totalmente a vida a Jesus e jamais abandonar a fé, porque é lutando aqui, é perseverando aqui. Nós até falamos ontem, né, sobre a questão da perseverança. É perseverando, é buscando, é insistindo na fé, que o Senhor vai nos preparar para nós estarmos lá. Eu vou ler agora 2 versículos falando de um homem na Bíblia, que esse homem servia a Deus. Vamos ler no livro de Gênesis, capítulo de número 6. Primeiro livro da Bíblia. Gênesis, capítulo de número 6. Aleluia. Gênesis, capítulo de número 6. Todo mundo já achou que não achar Gênesis, capítulo 6 aí? Existem 3 pessoas na Bíblia que foram arrebatadas antes da igreja. Que a igreja vai ser arrebatada. Primeiro foi Enoque, que é o que nós vamos ler aqui. Segundo foi Elias. E o terceiro é o próprio Senhor Jesus. Esses 3 foram arrebatados. Eu vou colocar 2, né? Porque o céu já é de Jesus. Então, Jesus, ele tem todo o poder. Ele está no céu, está na terra, ele está em todos os lugares. Então eu vou colocar, mas biblicamente falando, Jesus também. Porque quando Jesus esteve na terra, ele estava como um homem. Embora ele é Deus, mas estava na forma humana. Mas a Bíblia fala em Gênesis capítulo 6, no versículo 6 não, capítulo 5. Gênesis capítulo 5, versículo de número 20. Vamos ler a partir do versículo... A partir do versículo 18. Gênesis capítulo 5, versículo 18. E viveu Jared 162 anos, e gerou a Enoque. E viveu Jared, depois que gerou a Enoque, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared 962 anos, e morreu. E gerou a Enoque 65 anos, e gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Aleluia.
Eu vou continuar a leitura para explicar depois, versículo 25. E viveu Metusalém 180 anos, 187 anos e gerou a Lameque. E viveu Matusalém, depois que gerou a Lameque, 782 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Metusalém, talvez na sua Bíblia está Metusalá, mas é a mesma pessoa, 969 anos e morreu. A Bíblia fala então que Enoque teve um pai e esse pai veio a falecer. Antes dele falecer, ele gerou a Enoque. Enoque gerou um filho chamado Matusalém. Esse Metusalém, ele viveu tanto que ele viveu 969 anos. A pessoa que mais viveu na história até hoje. Não teve ninguém que viveu mais do que ele, humanamente falando, é claro. Por quê? Porque o mundo nessa época, vocês podem perceber que parece que quanto mais pecado vai se aproximando, parece que os anos de vida vão diminuindo. Isso é fato, é fato. Tanto é que a Bíblia fala, se você ler lá os 10 mandamentos, a Bíblia fala que o filho deve honrar pai e mãe para que se prolongue os dias dele sobre a terra. Você percebeu que quando o filho é obediente, quando a filha é obediente, quando o filho e a filha cuidam dos pais, amam os pais, é obediente, essa pessoa vive bem, melhor, mais do que qualquer outra pessoa. Por quê? Porque a obediência prolonga anos de vida e o pecado diminui anos de vida. Mas nessa época do mundo, o pecado ainda não era tão avançado como é hoje, mas existia pecado. E mesmo tendo menos pecado que os dias de hoje, Metusalém não viveu mais que 969 anos. Por quê? Porque ele não era eterno, ele veio a morrer. O avô dele veio a morrer. O bisavô, toda a descendência dele, de todos esses que você lê aqui em Gênesis capítulo 5, morreram. Só Enoque que não morreu. Por quê? Porque na época da criação, bem no começo do mundo mesmo, Enoque já começou a pregar a palavra. Enoque que foi na carruagem de fogo? Não, Elias. Elias. No versículo 24 diz: e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Andou Enoque com Deus. Então Enoque foi arrebatado, por quê? Porque Enoque andava com Deus. Jesus só vai levar o crente para o céu aquele que anda com Deus, aquele que tem uma vida reta com Deus, aquele que anda direitinho de acordo com a palavra. É como eu falei, não é perfeição. Nós não somos perfeitos, nós não alcançamos a perfeição, mas nós temos que dar o nosso melhor para Deus. Quando fazemos o nosso melhor para Deus, nós garantimos a nossa vaga lá na eternidade. Aleluia. Eu tenho certeza, todos nós estamos aqui somos falhos. Eu sou o primeiro, e eu tenho certeza que vocês também são. Mas o que eu quero dizer com isso? Que mesmo sendo falho, mesmo sendo pecador, nós estamos nos esforçando na nossa fé para chegarmos lá um dia. Aleluia. E nós chegaremos lá não é por mérito. Porque qualquer pessoa que fala assim, ó, eu mereço estar lá, eu mereço ir para o céu, essa pessoa já não merece mesmo. Porque nós não merecemos nada. Nós somos falhos pecadores. Tudo que nós conquistamos pela nossa fé é pela misericórdia e pela graça do Senhor, aleluia. É pela misericórdia, é pela graça, é pelo amor, é pela bondade. Nós nos esforçamos para agradar a Deus e Ele com a sua grande bondade nos abençoa. Mas a maior bênção que Deus vai nos dar um dia é o privilégio de estarmos lá na eternidade com o Senhor no céu. Esse Enoque, ele começou a anunciar, começou a pregar a palavra. Assim como muitos na Bíblia, ele anunciou a mensagem. Agora veja o que a Bíblia fala sobre ele, lá no livro de Hebreus, capítulo de número 11. Nós lemos o livro de 2 Pedro. O livro de Hebreus está perto do livro de 2 Pedro. Aleluia. Hebreus, pode deixar que eu não vou demorar a mensagem não, tá? Até achei legal que o pastor Luciano colocou um cronômetro aqui, estou até cronometrando a mensagem aqui, para não ser demorado. Hebreus capítulo de número 11,
Quem já percebeu que o meu estilo de pregar é meio que estudando a Bíblia, né? Eu leio bastante a Bíblia, né? Eu gosto meio que professor de escola bíblica, né? Eu gosto de pregar estudando, lendo bastante a Bíblia, né? Hebreus capítulo de número 11. Veja que Hebreus, o livro de Hebreus capítulo 11, vai falar daqueles que estão na galeria dos heróis da fé. Aqueles que tiveram destaque pela sua busca a Deus. E Enoque está nessa galeria, está entre esses privilegiados. Hebreus capítulo 11, versículo de número 5 diz assim: Hebreus 11, 5. Pela fé, Enoque foi transladado. A palavra transladado quer dizer arrebatado, para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara. Como antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Alcançou testemunho de que agradara a Deus. A Bíblia fala então que Enoque alcançou um testemunho de vida. O que ele fez para poder chegar lá no céu? Ele alcançou um testemunho de vida. Irmãos e irmãs, igreja do Senhor, nós temos que alcançar um testemunho de vida. Temos que testemunhar. Nós temos que ter palavras boas, atitudes boas, atitudes corretas diante do Senhor, diante dos homens, diante do local de trabalho, aonde nós estamos. Nós temos que ser o exemplo para este mundo, porque nós somos o sal da terra, somos a luz do mundo, nós somos aqueles que influenciam o mundo, e não o mundo que influencia a gente. E Enoque estava fazendo isso. Enoque estava influenciando as pessoas a buscar a Deus. Um pouquinho mais à frente, vai falar um pouco mais de Enoque, a pregação de Enoque. Mas antes, deixa eu meditar um pouquinho aqui no livro de Hebreus capítulo 11, mais uma vez, no versículo 5. Pela fé, Enoque foi transladado. A palavra transladado quer dizer arrebatado. Se você quiser escrever na sua Bíblia, você pode colocar em cima de transladado, arrebatado. Para não ver a morte. O arrebatamento da igreja é aquilo que vai vencer a morte. Eu falei isso no começo da palavra. Ainda que a pessoa esteja morta, ela vai ressuscitar. Uma vez uma pessoa me perguntou assim: como pode ser a ressurreição? Porque quando a pessoa morre, o corpo entra em decomposição, fica lá só a caveira, só os ossos. Como pode acontecer a ressurreição nesse caso? Como pode ser isso? Mas como eu sempre falo, a Bíblia tem resposta para todas as coisas. Eu não vou ler porque o texto é muito grande, mas fica de lição de casa para os irmãos. Depois, na sua casa, você lê Ezequiel capítulo 37. Na sua casa, não agora, na sua casa. Ezequiel capítulo 37 vai falar de uma passagem onde tinha um lugar que era só de ossos, tipo um cemitério. E ali estava um homem de Deus chamado Ezequiel, e o próprio Deus falou para Ezequiel: Ezequiel, será que esses ossos podem voltar à vida? E Ezequiel falou assim: Senhor, o Senhor sabe. E Deus falou para Ezequiel: Ezequiel, diga para esses ossos voltarem à vida. E Ezequiel falou assim: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E diz a Bíblia que aqueles ossos que estavam ali já despedaçados, eram milhares de ossos, eles começaram a juntar osso com osso, igual aquelas coisas de filme que a gente assiste, né? Começaram a se levantar, levantou-se primeiro o esqueleto, depois começou a aparecer os músculos, depois começou a aparecer os órgãos, depois apareceu a pele, apareceu os pelos, e o corpo que estava ali só o osso se reconstituiu totalmente. E Ezequiel capítulo 37 vai dizer que levantou-se daqueles ossos um grande exército do Senhor, porque todos os ossos voltaram à vida. Ezequiel 37 está dizendo isso. No dia do arrebatamento, não importa quantos anos a pessoa está lá enterrada, ainda que a pessoa tenha sido cremada, ainda que a pessoa só exista lá micro-organismo, tudo isso voltará novamente, voltará de novo. Os vivos serão transformados e os mortos serão ressuscitados. O que quer dizer essa transformação? Por exemplo, eu uso óculos. Quem estava aqui ontem viu que ontem eu preguei de óculos, né? Eu uso óculos para longe. Tanto é que acho que só deve ser do pastor Luciano, né? Até parece com o meu óculos, esse óculos aqui. No dia do arrebatamento,
Eu que uso óculos, nunca mais vou precisar usar óculos. Porque a minha vista que é imperfeita, ela será perfeita. No dia do arrebatamento, alguém que tem algum problema de saúde, tem talvez alguma enfermidade, algum mal, sabe? Este corpo vai ser completamente restituído perfeitamente. Igual quando a pessoa era jovem e saudável. Uma vez uma pessoa me perguntou assim, um irmão em Cristo. Esse irmão, ele é cadeirante, né? Anda na cadeira de rodas. E ele perguntou assim para mim: eu sirvo a Deus, mas o que acontece se eu nunca andar? Se Deus nunca fazer o milagre de me curar, de eu levantar essa cadeira de rodas? E fez essa pergunta para mim. Imagina o que eu poderia falar para ele, né? Porque eu não poderia desanimá-lo, mas eu não posso falar a mentira. Eu tenho que falar a verdade da palavra. E aí a gente estava dentro de um carro, então não tinha como eu sair, né? Tinha que responder para ele ali. É claro que na sabedoria de Deus, através do Espírito Santo, porque a Bíblia fala que o Espírito Santo nos daria a palavra certa para falar na hora certa, eu falei para ele a verdade bíblica. Eu falei para ele: irmão, eu não sei quantos anos mais o irmão vai viver, quantos anos mais eu vou viver, quantos anos mais nós vamos viver, mas eu posso lhe garantir uma coisa, pela palavra de Deus: talvez hoje o irmão não pode dar um passo por causa dessa cadeira de rodas, mas haverá um dia em que nós vamos estar em um lugar maravilhoso, um lugar eterno, aonde estará o nosso próprio Senhor Jesus. E o passo que o irmão não pode dar hoje, lá da eternidade, o irmão vai até correr, até cansar. O que o irmão não pode fazer aqui hoje, lá na eternidade fará. Eu quero dizer que isso não é o fim. Essa cadeira de rodas não é o fim, porque haverá um dia em que Deus te colocará de pé, em que Deus restaurará você. E eu comecei a ministrar para ele e ele se alegrou no coração. Irmãos, se há algum problema, se há alguma luta, se há alguma enfermidade, se há algum mal, vamos estar em paz. Não se conformar com a enfermidade, mas saber que lá na vida eterna não existirá mais mal nenhum. Não existirá mais aflição nenhuma, não existirá mais dificuldade nenhuma. Será uma vida eterna, será uma vida alegre. Olha o que a Bíblia diz, para alegrar o nosso coração dentro da palavra, no livro de Apocalipse, no capítulo 21, já volto a falar de Enoque, mas só para encher o nosso coração de fé. Apocalipse, capítulo 21, para ficar mais fácil, é a última página da Bíblia. Você abre na última página da Bíblia, volta a uma página, então é a penúltima. Em algumas traduções é a última, em algumas é a penúltima, em algumas Bíblias. É a penúltima página da Bíblia. Apocalipse, capítulo de número 21. A Bíblia Sagrada, ela vai dizer no versículo de número... Aleluia. Versículo de número 4. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Aleluia. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas, e disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima, não haverá morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque tudo será passado. Aleluia. Toda traição, toda mentira, todo engano, todo abandono, toda corrupção, tudo aquilo que as pessoas fizeram de errado conosco, que deixaram marcas em nosso coração, lá na eternidade, o Espírito Santo passará uma borracha celestial, no modo de dizer assim, para os irmãos entenderem mais fácil, em nossa mente, e apagará de nós todas essas tristezas, todos esses traumas. Aleluia. Não haverá doença, não haverá enfermidade, não haverá nada de ruim, só haverá coisas boas e maravilhosas. Aleluia. Essas verdades bíblicas que eu estou lendo para os irmãos, não é só coisa de Novo Testamento. O Antigo Testamento também fala sobre isso, quer ver? Abra a Bíblia no livro de Isaías, capítulo 65. Para ficar fácil, Isaías é quase do lado dos Salmos. Se abrir Salmos, Isaías está antes de Salmos. Antes não, depois de Salmos. Está depois de Salmos. Abrir Salmos, vai passar alguns pequenos livros e vai chegar no livro de Isaías, capítulo de número 65.
Aleluia. Isaías, capítulo de número 65. Glória a Deus. Esse versículo, ele é tremendo, ele é maravilhoso. E como a Bíblia, ela anda em concordância, pode prestar atenção que o versículo que eu vou ler, ele parece muito com o versículo que nós acabamos de ler. A Bíblia vai dizer no livro de Isaías, no capítulo 66. Isaías, capítulo 66. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías, capítulo de número 66. A palavra do Senhor diz assim, no versículo de número 22: Porque como os céus novos e a terra nova que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Aleluia. Estará, assim como eu fiz, estará. Lembra que nós lemos no começo lá de João? Jesus falou, para onde eu estiver, estejais vós também, igualzinho está aqui em Isaías. Agora observe o versículo 17 do capítulo 65 de Isaías. Versículo 17, capítulo 65 de Isaías, diz assim: Porque eis que eu crio céus novos e terra nova, não haverá lembranças das coisas passadas, nem mais se recordarão. Aleluia. Não haverá lembrança das coisas passadas. Que lembranças são essas? Lembranças de sofrimento, lembranças de dor. Tudo isso será apagado para sempre da nossa vida. Aleluia. Será um lugar maravilhoso, onde nunca mais teremos preocupações, nunca mais teremos dificuldades. Será um lugar maravilhoso e eterno. Mas finalizando aqui, falando de Enoque, eu falei que ia ler outro versículo falando sobre ele. Do lado de Apocalipse, tem um livro pequenininho chamado Judas. Não é o Judas Iscariotes, não. Era o Judas, o outro discípulo de Jesus. Jesus tinha dois discípulos chamados Judas. E esse Judas aqui era o irmão de Jesus. O irmão aqui da terra, né? Nascido de José também. Judas só tem um capítulo único, então é Judas capítulo de número 1. Depois de Apocalipse? Antes. Judas capítulo único. Vamos ver qual era a pregação de Enoque. Qual era a pregação de Enoque? O que Enoque fez para que Jesus viesse arrebatá-lo? O texto que nós lemos em Hebreus diz que ele agradou a Deus com a sua vida. E esse agradou a Deus incluía isso aqui também, ó. Judas capítulo 1, o versículo é o versículo de número 14, que diz assim: E desses profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos, e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra eles. Esses são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, em cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Por que o Senhor arrebatou Enoque? Porque Enoque começou a pregar sobre a vinda do Senhor. Mas a vinda do Senhor não era para aquela época, era para o futuro. Então era uma mensagem que ainda não era destinada a se falar, mas Enoque começou a pregar. Ele começou a anunciar, dizendo: Eis que o Senhor vem. Ele começou a anunciar a mensagem. Deus se agradou tanto da vida de Enoque, tanto da pregação de Enoque, tanto do que Enoque falava, que o Senhor o arrebatou, porque ele agradou a Deus. Irmãos e irmãs, para nós chegarmos no céu, nós temos que agradar a Deus. Agradar a Deus com a nossa vida, com o nosso comportamento, com a nossa atitude. Aleluia. Não é fácil não, como eu falei, nós somos falhos de pecadores, mas temos que fazer o nosso melhor. A irmã falou de Elias, né? Eu poderia citá-lo também. 2 Reis, capítulo de número 2.
Aleluia. 2 Reis, capítulo de número 2, perto do livro de, quase livro de Neemias, né? 2 Reis, capítulo de número 2, perto de 1 Crônicas, 2 Crônicas, 1 Samuel, 2 Samuel. 2 Reis, capítulo de número 2. Aleluia. Depois desse texto, eu só vou ler mais 2 versículos, 3 no máximo. Não, 2 versículos e eu termino a mensagem. 2 Reis, capítulo 2. Eliseu e Elias eram uma dupla de evangelizadores, de homens de Deus. E Elias, ele era um homem corajoso, era um homem usado pelo Senhor. A Bíblia vai dizer em 2 Reis, capítulo 2, versículo de número 11, diz assim, 2 Reis 2, 11. E sucedeu que indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu, num redemoinho. Aleluia. Elias agradou tanto a Deus, que ele subiu. Aleluia. Para nós subirmos, temos que agradar a Deus. Assim como Enoque também fez. Assim como a igreja está fazendo. Tem muita gente que não está agradando a Deus. Tem muita gente que está deixando a desejar na sua fé. Aleluia. Mas nós louvamos ao Senhor essa noite, porque eu sei que os irmãos estão agradando a Deus. E nós temos que continuar esforçando na fé. Eu falei que vou ler mais 2 versículos. Então vamos ler 2 Coríntios, capítulo de número 12. 2 Coríntios, capítulo 12. E depois eu finalizo em Apocalipse. 2 Coríntios, capítulo de número 12. 2 Coríntios, capítulo de número 12. E depois nós vamos ler Apocalipse. 2 Coríntios, capítulo 12. Versículo de número... Esse 2 Coríntios, capítulo 12, Paulo ele vai contar de uma experiência de arrebatamento que Paulo teve. Quando Deus arrebatou Paulo e o levou até o paraíso. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 até o versículo 4, diz assim. 2 Coríntios 12, capítulo 1, versículo 1 até o 4. É verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e as revelações do Senhor. Conheço o homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao céu. Paulo falava de si mesmo, mas ele não queria se gloriar por isso. Versículo 3. Eu sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis. Preste bem atenção nessa palavra, inefáveis. De que ao homem não é lícito falar. A Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo falava de si mesmo, mas ele não quis se exaltar por essa visão que Deus o deu. Deus o arrebatou até o paraíso, até este lugar eterno que nós vamos um dia. E sabe o que Paulo fala? Para descrever este lugar maravilhoso, ele diz o seguinte: não tem como descrevê-lo. Eu não consigo expressar para os irmãos. Não tem como explicar. É tão maravilhoso, é tão lindo, é tão divino, é tão tremendo, que eu não consigo usar a palavra mais linda do mundo, a palavra mais bonita do mundo, a palavra mais importante do mundo, a palavra de maior exaltação que há no dicionário. Não consegue explicar, não consegue exemplificar, não consegue dizer nada sobre aquele lugar, porque não há explicação. É você chegando lá para você ver. É tão maravilhoso que eu não sei dizer como ele é, eu não sei explicar. Eu estou em êxtase, eu estou tão maravilhado dessa visão que Deus me deu, mas eu vou dizer, é um lugar tremendo e maravilhoso, é o que ele queria dizer. Esse lugar que nós vamos um dia, nós não sabemos como ele é, nós não o conhecemos ainda, mas é um lugar maravilhoso, é um lugar tremendo. A Bíblia vai dizer, eu finalizo agora em Apocalipse. Eu falei que ia finalizar no livro de Apocalipse, capítulo de número 4. Capítulo 4. Apocalipse capítulo 4, o último livro da Bíblia, não tem como não achar tão rápido, né? Apocalipse capítulo 4,
versículo de número 1. Aleluia. Isso aqui é um exemplo do arrebatamento. Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, como de trombeta, ouviram falar comigo. Disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois devem acontecer. Sabe o que está dizendo a Bíblia? Existe uma porta aberta lá no céu. E essa porta está aberta para que nós possamos subir e entrar por ela. Aleluia. Não é janela, não é telhado, não é buraco, é a porta. Porque o lugar que nós entramos e saímos de uma residência, de uma casa, de um lugar importante, é uma porta. É por isso que o Senhor falou: eu vou preparar um lugar, e quando eu for, virei outra vez e vos levarei para que estejais comigo. Esta porta já está aberta, esperando cada um de nós, para que nós possamos um dia entrar por essas portas. Aleluia. Eu falei que era o último texto, mas já que eu estou em Apocalipse, vamos finalizar com o capítulo 21, a última página da Bíblia de novo. Nós lemos o capítulo 21, mas vamos ler novamente, e eu finalizo agora. Apocalipse, capítulo de número 21. Glória a Deus. A descrição dessa cidade tremenda. Eu gosto demais desse capítulo 21 de Apocalipse. Capítulo 21, versículo 1, diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, aleluia, e eles serão o seu povo, glória a Deus, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus, que nós lemos no início da palavra em João 14. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve-me, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse mais: está cumprido. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei a fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas estas coisas. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. A Bíblia fala que Enoque herdou isso. A Bíblia fala que Elias herdou isso. E agora é a hora da igreja herdar este lugar maravilhoso. O céu nos espera e um dia nós iremos para ele. Amém? Vamos aplaudir a palavra.